Irmãos, abra cada um a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Vamos meditar aqui somente do versículo 8, o versículo 8 em diante. Vamos meditar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 8 até o 15, para a gente não ler o trecho todo e já dá para dar uma ideia boa. Nós estamos no tempo. Pai, neste momento é o ofertório a Deus e Pai, que essa palavra fale no coração de cada irmão, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então diz assim, segundo aos Coríntios, todos acharam? Amém. Capítulo 8, versículo 8 também diante. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, verso 12, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Igualdade. Suprindo, verso 14, a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. De novo, e último versículo 15, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Então, esse trecho aqui fala da oferta que foi levantada, não é? Que na verdade seria levantada na igreja de Corinto. Eu não li, mas o contexto é esse. O que Paulo fez? Paulo usou as igrejas da Macedônia, não é? Para dar um exemplo. O que as igrejas da Macedônia fizeram? Na dificuldade, na tribulação das igrejas da Macedônia, elas, na pobreza das igrejas da Macedônia, elas levantaram uma oferta para as igrejas pobres da Judéia, mesmo na muita tribulação. Se você ler o contexto, aqui eu não li, se você ler o contexto, eu peguei Paulo falando a igreja de Corinto, para cá. Então Paulo usou as igrejas da Macedônia para motivar as igrejas de Corinto, ou a igreja de Corinto, não é? Para que a igreja de Corinto, que havia começado provavelmente uma oferta, um movimento ofertório, não é? Para ofertar às igrejas pobres da Judéia, por algum motivo a igreja de Corinto parou. Não é? Você vê isso aqui, ó. No versículo 11: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Quer dizer, vocês começaram, mas pararam. Então, que vocês completem o que vocês começaram, segundo as vossas posses. Quem que lideraria o recolhimento dessas ofertas para as igrejas pobres da Judéia? O nome do rapaz está no verso 6, Tito. Foi enviado por Paulo para administrar, porque foi uma grande oferta, igrejas pobres da Judéia precisando. Então
Paulo orientou e usou os irmãos da Macedônia para motivar os irmãos coríntios, certo? Então esse é o contexto, né? E uma coisa importante que Paulo disse aqui no versículo 8, olha só: não vos falo na forma de mandamento, não estou mandando vocês fazer isso, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Eu estou testando vocês, eu estou usando os irmãos da Macedônia para motivar vocês, para testar o amor de vocês, para provar o amor de vocês. Paulo disse aqui no versículo 8. E no versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Exatamente, por amor de vós. Vós, todos nós, né? Que estava falando para os coríntios, né? Mas é para todos nós também, serve para todos nós. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que riqueza é essa que o Senhor nos deu? Jesus, ele esvaziou-se da sua glória para vir ao mundo como um pobre, né? Ele empobreceu nesse sentido, para nos enriquecer, para nos dar a salvação, né? Nos deu tudo, né? Por meio dele nós temos acesso ao Pai, pela fé nele, a salvação que ele trouxe, não é? Ele usa até aqui o sacrifício de Cristo. Olha só o que Paulo usou, não é? Aí no versículo de número 10: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. Então, eles quiseram. Não acontece isso às vezes no meio da igreja, né? Eu falo porque eu já me deparei com situações assim. Às vezes tem pessoa que quer, vem até o querer de Deus, eu acho que é, mas também o efetuar. Porque a Bíblia diz assim, ó: Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa. Então Deus, ele age em nós por meio do Espírito Santo, nos leva a querer e a também realizar o querer, não só querer. Então Paulo aqui estava chamando a atenção no bom sentido da igreja de Corinto, para que eles colocassem em prática o que eles quiseram fazer no ano anterior, né? Porque fala aqui, olha só, no versículo de número 10: e nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado, né? Então quer dizer, é algo que houve ali um problema, e problemas vêm. Não aconteceu na igreja de Corinto? Acontece. Agora, o que Deus quer de nós? Que nós possamos querer e também fazer. Porque Deus é o Deus do querer só, ou é também o Deus do realizar, do fazer, do concretizar? Exatamente, então é isso, né? Continuando aí, versículo 12 agora: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, boa vontade tem que haver na área da contribuição para a obra de Deus, porque se não houver boa vontade, a pessoa não contribui, não. Tem que ter boa vontade, sinceridade e consciência. Eu não estou dando dinheiro para enriquecer o sistema. Por exemplo, no nosso caso, eu posso dizer isso, né? Vou dizer nos outros aí, cada caso eu estou falando pelo nosso caso, eu tenho que responder por nós. Outras igrejas eu não sei, né? Eu tenho que perguntar ao pastor lá, certo? Que tem coisas erradas no meio eclesiástico, tem. Mas graças a Deus, no nosso meio, nós estamos falando da área financeira, não tem tido, graças a Deus. Se eu estou mentindo, Deus pode me corrigir aqui agora, não, cara. Agora, se eu estou falando a verdade, Ele vai me exaltar. Porque o que eu falo, eu chamo Deus para testemunhar. Porque às vezes a gente fala, né, alguém pode pensar, estou falando que tem. Vai ter, pastor, tá, né? Então eu chamo Deus para ser testemunha, né? Por quê?
Não estou falando isso aqui para me exaltar, não, até porque os irmãos sabem que eu não fico falando isso. Mas quando há necessidade, como Paulo fez, quando houve, eu também tenho que fazer. Eu já paguei o aluguel da igreja sozinho muitas vezes. E não chorei, não falei. Ninguém sabe disso até hoje que eu estou falando isso. O que eu fiz para Deus. Entendeu? Então eu estou falando para vocês que sempre que houve necessidade de tirar do meu bolso para inteirar o aluguel, eu fiz isso. E até já paguei o aluguel também. Então não estou falando aqui como um mercenário. E nem para me justificar, mas para vocês entenderem. Por isso que eu falei, o nosso meio não é enriquecer sistema, é pagar a despesa da igreja. Que é o certo. Exatamente. É o certo, é o justo, é o digno. Entendeu? Por isso que eu estou falando para vocês isso aí. Então aqui, ele fala no versículo de número 12, que a pessoa deve dar, havendo boa vontade, né, será aceita a oferta da pessoa, segundo o que ela tem. A pessoa também não vai dar o que ela não tem. Como é que a pessoa vai contribuir se ela não tem? Às vezes ela tem até que receber, aos irmãos pobres da Judéia. Estavam recebendo, eles não tinham para dar. Então, né, cada caso é um caso, entendeu? Mas, segundo o que alguém tem, será que seria assim? É segundo o que sobrar? Será que é isso? Será que essa ideia está embutida aqui? Então é importante, quando nós temos algo, nós possamos separar para Deus uma parte. Que a gente vê ali, né? Que Deus é digno dela. Porque às vezes a pessoa for esperar a vida toda, será que se a gente for esperar, a gente vai conseguir contribuir com alguma coisa? Fala a verdade. Se a gente for olhar isso aí, a gente não contribui, porque sempre tem problema. Então Paulo está falando, se sobrar, vocês dão. Segundo o que vocês têm, separem e dão para Deus nesse sentido. Não é isso? E aqui ele abusou, ele usou abuso de autoridade aqui? Não, ele estava falando em prol de uma causa necessária. Ele estava explicando. Exatamente, explicando, né? Entendeu? Por isso que eu rapidamente falei isso para vocês. Que não haja um entendimento, entendeu? Assim, pensa, não, pastor, e quem me conhece sabe, o meu prazer é colocar dinheiro na obra de Deus. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque o melhor investimento que alguém, qualquer pessoa pode fazer é na obra. Quando ele faz para Deus, vem por amor. O que eu falei aqui, eu já fiz algumas vezes. Hoje que eu estou falando. Se fosse outro, ia chegar na igreja, ficar reclamando. Não. Porque de acordo com a Bíblia, a gente tem que fazer em oculto. E em oculto Deus abençoa, em secreto. Então vamos lá. Versículo aqui agora, 13. Porque não é para que os outros tenham alívio, isso aqui é importante também, e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Então Paulo está falando, não é para que os pobres da Judéia tenham alívio, vocês fiquem sobrecarregados. Não é para isso, para que eles tenham muito ou uma quantia boa e vocês fiquem sobrecarregados por conta dessa oferta que vocês vão dar, não. A motivação não é essa. Porque na obra de Deus, estou falando na obra de Deus, tem homem que faz diferente, tem igreja que faz diferente, tem o problema de quem está fazendo. Né? Porque cada um vai responsabilizar pelas suas obras. Então qual que é o propósito da obra de Deus? Um tem muito, o outro pouco, ou para que haja igualdade. Para que não falte para mim, na medida do possível. Né? Então, no versículo 14 agora, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja o quê? De novo? Igualdade. Olha, vocês hoje estão suprindo eles, mas amanhã eles podem suprir vocês, as coisas mudam. E se houver essa necessidade, é para que haja também igualdade. Hoje vocês estão tendo condições de dar, de repente amanhã vocês vão ter que receber, vocês vão ter que necessitar, ou vão ficar necessitados. Está vendo? Qualquer coisa? Então, versículo 15: como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Isso aqui Paulo usa segundo o quê?
Por que Paulo usou esse versículo 15 agora para encerrar? Ele fala do que está em Êxodo 16, onde eles colhiam o maná que Deus mandou do céu, e Deus determinou: cada um vai colher segundo o número de pessoas da sua família, da sua tenda. Então, a tenda, ou aquele chefe, daquela tenda, o responsável, que tinha poucas pessoas, ele tinha que colher. A determinação era para que houvesse uma colheita de acordo com a quantidade de pessoas. Se a tenda é de uma família grande, colham de acordo com a quantidade de pessoas. Se for uma tenda de pessoas de uma quantidade pequena, colham conforme a necessidade. Então, Deus gosta de quê? Então Deus mandou maná. Paulo vai lá para o deserto, onde Deus sustentou o povo com o maná do céu, pão do céu. Então nem lá Deus fez milagre para sobrar, para estragar, mas para suprir a necessidade do povo no deserto. O maná do céu. Todos os dias eles iam colher o maná pela manhã, correto? Só que eles não poderiam extorcar o maná. Não. Porque o Senhor faz, eu não sei se eu estou falando correto, mas o Senhor fazia com que ele estragasse, não permanecesse. Só no sábado, porque eles não podiam colher, porque eles tinham que colher na sexta. Isso. Aí eles não perdiam. Aí como é que fala? De sexta para sábado eles não perdiam o maná. Mas o resto dos dias, se eles acumulassem, secava. Isso. Estragava, né? Então. Exatamente. Boa a palavra da irmã, porque tem a ver com o texto. Por que de sexta para sábado o maná colhido não estragava? Porque no sábado Deus já havia ordenado que não podia trabalhar na antiga aliança. Então ali eles colhiam uma quantidade maior para poder comer no sábado e não colher no sábado. Mas se eles fizessem isso, por exemplo, num outro dia da semana, aí ia estragar. A gente vê que tudo que Deus fez, Ele fez com uma ordem, não é? E tanto é que se você for ver, eu não vou lá agora, me parece que o povo desobedeceu e estragou. Sempre Deus desobediente mesmo. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por cada irmão que tem nos ajudado, Pai, com as despesas da igreja, do lugar onde nós congregamos. Senhor, que o Senhor continue abençoando os amados irmãos, Pai, para que não falte nada para ninguém, para que haja, meu Pai, essa igualdade e todos nós venhamos estar felizes e alegres, meu Pai, prosperando no Senhor, segundo a santa prosperidade que Tu tens para cada um de nós. Assim eu agradeço e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no seu laço. Se você não trouxe também, não tem problema. Esta é a casa do Senhor, fique à vontade. Glória a Deus. Bem? Agora o nosso irmão Gelson, 40 minutos, quase certinho em cima. Mas amém. E outra coisa, se passar um pouco também do programa, porque a gente entende, o culto tem hora para acabar. Mas, às vezes, passa um pouquinho de 5 minutos, 3, ou às vezes até 10. Mas a gente vê que está ali, para encerrar, não é uma coisa.